premier italiana até protestou, o presidente francês fez o mesmo e o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia está cada vez mais longe de ser assinado. Em resposta, o presidente Lula avisou: os países sul-americanos já chegaram ao limite das negociações. Se a votação não for realizada pelos países europeus, não haverá acordo nenhum. A gente tem, inclusive, o presidente Lula disse o seguinte, olha, abre aspas, vou ler para vocês. Se a gente não fizer agora, o Brasil não fará mais acordo enquanto eu for presidente. É bom saber. Faz 26 anos que a gente espera esse acordo. É mais favorável para eles do que para nós, fecha aspas, do presidente Lula. Enquanto isso, nas ruas de grandes cidades europeias, agricultores voltaram a protestar contra o acordo, que está, então, perto de ser enterrado, ao que parece. Nathalie, não sai, então, Lula tentou jogar para eles ali, falar que o acordo é melhor para a União Europeia, mas eles não estão querendo, aparentemente mesmo, né? Acho que esse acordo, se demorou 26 anos para sair, não vai ser de uma hora para outra que vai sair, né? Então, a gente tem quase o século passado já, vem sendo discutido desde o século passado, né? Essa negociação, esse acordo, e nunca sai, né? O próprio Mercosul foi, né, recente, né? A gente conseguiu firmar esse acordo recentemente, e a gente tem muita dificuldade porque, principalmente no Brasil, é conhecido, né, como o fator ali de... a gente chama de a maldição dos recursos, né, naturais. Então, é um país que tem muito recurso natural e, obviamente, vai pautar ali muito mais para a agricultura. Fato é que os países europeus têm essa dificuldade de abundância de terras e esses recursos naturais. Então, por lógica ali, você tem um desequilíbrio econômico, né? A gente vai ter uma oferta maior de produtos agrícolas do Brasil, que vai colocar isso na pauta de negociação, e do lado, né, da Europa tem que ceder essa negociação para o Brasil, ou seja, o Brasil vai exportar muito mais a sua agricultura, sua característica agro, do que exportar produtos de alto valor agregado, que é o que a gente vai demandar da União Europeia. E aí, fato é, né, que a gente sempre vai sair perdendo, uma vez que a gente não consegue ter o recurso ali, né, de exportação de valor agregado. Então, a gente já saiu perdendo. O tempo está passando e a gente vai continuar na mesma. Não adianta ter uma revolta, seja da França, seja da Itália. Os termos de negociação são desfavoráveis para o Brasil e para qualquer país aqui latino-americano que tem essa condição dos recursos naturais abundantes e não consegue oferecer, né, tecnologia para os países europeus que têm de sobra. Olha, a Alemanha e a Espanha até parecem mais favoráveis de alguma forma, né? Mas a surpresa foi a posição da França, porque Lula e Macron viviam, pelo menos ali, uma boa relação. Tinha meme na internet e tudo, né? Inclusive a participação dele na COP, né? Então, todo mundo achando que a França estava mais próxima do Brasil. Mas aqui, nitidamente, é um interesse que dentro da economia a gente chama de barreira de entrada. Ou seja, ele está defendendo os interesses dos agricultores e, portanto, os agricultores franceses e, portanto, ali a entrada de produtos da América Latina, né, do Mercosul, nesse mercado europeu ameaça preços, é mais competitivo e, portanto, nessa estrutura em que eles não podem ter escalabilidade, como a Nathalie já trouxe, né, dado a limitação de produção, obviamente que o preço dos nossos produtos podem ser mais competitivos com que os deles. Inclusive, dentro desse acordo, eles estão falando que se o preço do produto do Mercosul for 5% menor comparativamente ao preço do produto europeu, isso já seria um motivo de oposição por parte da França determinado para não abertura ou não entrada nesse acordo. Então, assim, os interesses econômicos colocados ali dos grupos, e não são só os agricultores, tá? Existem outros setores da indústria, de serviços, de manufatura, que também estão nesse jogo. É a bioeconomia como um todo que está colocado aqui nesse acordo. Mas, novamente, se ele não sair, eu entendo que o presidente tenha colocado pressão, porque ele quer muito que esse acordo aconteça. Isso seria uma grande vitória para a parte dele de ter feito esse arranjo, essa negociação, essa união dos países do Mercosul em prol de novas aberturas de mercado. Acho que depois do tarifaço do Trump, isso ficou ainda mais sensível, né? Ou seja, uma aproximação maior comercial entre esses países e por parte, inclusive, da chanceler, há interesse realmente que isso aconteça. Então, cenas do próximo capítulo que vai sair justamente hoje, no sábado, né? A gente vai saber se isso vai acontecer ou não. Bom, só para registrar, eu falei, o Lula e Macron têm uma boa relação, as meninas estavam aqui assim, ó. Mais ou menos, mais ou menos.
Mas com quem Lula está tentando ter boas relações ou se esforça aí também com outros presidentes de outros países. Então, para a gente falar mais um pouco disso, vou lembrar que Lula ofereceu a Donald Trump para negociar um acordo entre os Estados Unidos e a Venezuela. O presidente afirmou ao americano: é mais barato conversar do que fazer guerra. Lula reforçou ainda sobre o bom momento das relações com os Estados Unidos. Abre aspas. Nós reestabelecemos a conversa com os Estados Unidos em um tom muito razoável, muito amigável. Não está tudo resolvido, mas vai ser resolvido. Se tem uma coisa que eu aprendi é que em tempos de crise é preciso ter paciência, fecha aspas do presidente Lula. Mesmo assim, a escalada das tensões entre Trump e Maduro continua. Depois, em café com jornalistas no Palácio do Planalto, Lula disse mais uma vez, abre aspas, Trump é meu amigo, tem 80 anos de idade. Não tem por que brigar, sem nenhum tiro, sem nenhuma arma, sem nenhuma bomba na costa brasileira, fecha aspas. O brasileiro voltou a defender o diálogo e a negociação e garantiu que tentará falar novamente com Trump até o Natal. Alessandra, essa amizade toda em negociações, assim, ela faz sentido, esse posicionamento do presidente Lula em tentar sempre conversar, o diálogo, mesmo em momentos ali difíceis ou em situações entre dois países, por exemplo, que ele nem está no meio? Então, Lula sempre tenta ser muito conciliador, diplomático, até demais. A gente sabe que o Trump já tem aquela narrativa, até o arquétipo que a gente chama inconsciente, não tanto inconsciente mais, né, de autoritarismo mesmo, né? Então, assim, ele tá querendo ali mostrar uma aproximação, né, com o Trump, mas eu acho que do outro lado não é bem assim não, viu? Eu não acredito, não é assim, não é isso que a gente vê. Bom, ainda falando de Donald Trump, em tempos de redes sociais e da velocidade da informação, Donald Trump sabe como poucos controlar o espetáculo midiático. Nessa semana, ele anunciou que faria um pronunciamento e o mundo inteiro parou para assistir. Havia um temor do anúncio de um conflito armado contra a Venezuela ou do envio de mais militares para o Mar do Caribe. Entanto, os planos dos republicanos eram bem diferentes. Ele aproveitou a oportunidade apenas para listar os feitos do primeiro ano de governo. E o mundo inteiro assistiu aliviado. Daisy, funciona essa estratégia? Será que pega aqui no Brasil? Olha, a gente tem uma péssima mania de importar tudo, né? Então eu acredito que funcione, sim. Agora, o Trump, nesse anúncio dele, ele estava muito mais preocupado com as eleições no Parlamento americano do ano que vem, né, que vão ser muito importantes para ele, do que qualquer outro aspecto externo, né? Então, e foi até curioso, porque ele usou no discurso dele muitas palavras no superlativo, né? E falou muito mais rápido do que ele estava acostumado, porque ele queria mostrar que esse primeiro ano de governo dele foi absurdamente sensacional, que a economia estava muito boa, que a questão da imigração tinha sido resolvida, que todos os problemas eram da administração anterior, da administração do Biden, né? Então, pelo menos ele não provocou nenhum atrito com nenhum outro país, mas o que ficou claro, Bia, nesse discurso dele era que o interesse dele era totalmente nas eleições do Congresso americano do ano que vem. Isso foi taxado, assim, ficou muito claro.